Olá, eu sou Matheus Toledo de Silveira Leão, aluno do curso de Engenharia Elétrica, e apresentaria o meu trabalho de conclusão de curso sobre o tema Contratos no ambiente de contratação livre e uma estratégia para análise de risco quantitativo. O trabalho foi realizado com orientação do Dr. Luiz Gustavo Soares. A minha apresentação está dividida em 5 partes, sendo a primeira a introdução, onde irei comentar a motivação da pesquisa, os objetivos gerais e específicos e a metodologia abordada. Na segunda parte, irei fazer uma breve revisão bibliográfica, onde falarei sobre o que é o conceito de risco, os indicadores de risco, a metodologia para realizar a análise de risco aplicada ao setor elétrico. Na terceira parte da apresentação, eu falarei sobre a solução proposta para poder realizar essa análise de risco quantitativa. Na quarta parte, eu irei apresentar os resultados da simulação feita a partir da proposta, no caso de um agente consumidor. E na quinta parte, eu irei apresentar as conclusões da pesquisa, se os resultados foram obtidos, quais foram os pontos de melhoria e quais foram os acertos e os erros durante a pesquisa. Pois bem, para apresentar a motivação da pesquisa, é necessário entender que os agentes de geração, consumo e comercialização do ambiente de contratação livre possuem uma demanda de energia elétrica para poder realizar suas atividades. Os agentes podem ter essa demanda através de contratos negociados livremente entre duas partes. Nesses contratos, são estabelecidos preços, prazos, volumes e cláusulas de segurança. Porém, o mercado de energia ele é dinâmico e apresenta incertezas, apresentando ao gestor de contratos possibilidades de lucro e perda a partir das negociações, cessões ou liquidações da sua carteira. Portanto, técnicas associadas à estatística foram pesquisadas neste trabalho para amparar sua implementação em uma plataforma digital denominada SideOne, com a justificativa de apresentar aos gestores parâmetros analíticos da tomada de decisão mais segura, fundamentalmente quantitativa e em linha com as premissas adotadas pela empresa. Portanto, o objetivo geral da pesquisa é estabelecer uma ferramenta capaz de calcular métricas de riscos existentes na compra ou venda de uma carteira de contratos do ambiente de contratação livre de energia elétrica, de forma a auxiliar o agente na sua tomada de decisão. Para isso, será necessário modelar os 4 principais indicadores utilizados em análise de risco, no caso de riscos financeiros, que seriam o VAR, o CVAR e o valor esperado, e a probabilidade do valor ser menor que zero, e todas as demais informações necessárias para obter tais índices. Depois, será necessário simular uma carteira de um agente consumidor, gerador e comercializador, e a partir da simulação, calcular os indicadores de riscos para tais agentes, tomando como base a modelagem e a simulação, e a partir disso conseguir elaborar conjecturas mediante essas informações. Portanto, o método da pesquisa adotado para o trabalho é o descritivo quantitativo. Então, por meio disso, busca-se realizar uma pesquisa em fontes primárias, fazendo uma revisão bibliográfica para a definição dos indicadores de risco. Para isso, foi necessário contextualizá-los, esses índices, às análises realizadas em carteiras de contratos de compra e venda de energia. Assim, foi necessário extrair computacionalmente as informações do preço futuro, ou chamado comumente de curva forward, da BBCE, que é o Balcão Brasileiro de Comercialização de Energia, e analisá-lo tendo em vista tais indicadores. Além disso, essas informações serão modeladas computacionalmente na plataforma digital SideOne, para utilização futura para futuros agentes. Na plataforma, foi simulado uma carteira de um agente consumidor, gerador e comercializador, com o intuito de validar a modelagem computacional que foi anteriormente construída. Após a simulação, os dados serão analisados, possibilitando estimar hipóteses para auxiliar a tomada de decisão dos agentes. Ok. Explicado a introdução, iremos partir para a revisão bibliográfica. Primeiramente, entender o que não é um risco. E o risco não é a mesma coisa que incerteza, por exemplo. O risco ele está relacionado ao tanto que se pode prever sobre os eventos futuros, utilizando-se de análise de dados e de probabilidade de tais eventos acontecerem. Já a incerteza existe quando não se tem conhecimento objetivo da distribuição de probabilidade associada aos eventos que podem ocorrer. Além disso, os riscos possuem 2 aspectos, o qualitativo e o quantitativo. A análise qualitativa dos riscos está relacionada à sua origem, às políticas e procedimentos de gestão de risco. Ou seja, busca-se criar, a partir da análise qualitativa, diretrizes de qualidade para o gerenciamento do risco. Já a abordagem quantitativa dos riscos implica a plausibilidade de eventos incertos ocorrerem através da avaliação de probabilidade. Se trata, portanto, de uma análise matemática e mensurável do risco, conforme a realizada no trabalho. Para entender os indicadores de risco, é necessário entender sobre qual contexto eles estão construídos. Dessa forma, o processo de análise de risco em um contexto de um agente do mercado livre de energia é iniciado a partir do balanço energético da companhia. Este balanço energético seria o balanço entre os contratos da empresa e o balanço de ativos do agente. Para consumidores, por exemplo, esses ativos poderiam ser a carga deste consumidor. Para agentes geradores, por exemplo, poderiam ser a energia gerada por esses agentes. E para os comercializadores de energia, poderiam ser simplesmente o balanço entre os contratos de compra e venda da energia da comercializadora. Com o resultado do balanço, temos uma alocação de energia, em déficit ou em sobra, quando comparado com os contratos, prevista para o futuro. Daí, entra em cena a curva forward, cuja função é prever qual seria a projeção do preço da energia. Assim,
Com a alocação futura de energia e o preço futuro, é possível realizar a marcação ao mercado, que estabeleceria para o agente qual o valor monetário da sua carteira de energia ao longo dos meses. E, a partir da marcação ao mercado, é realizado os cálculos para extrair os indicadores de risco da carteira do contrato do agente. A projeção de marcação ao mercado é um cálculo probabilístico da carteira de contratos do agente do setor. E, a fim de validar essa análise estatística, os valores contidos na análise podem ser distribuídos em frequências semelhantes. A esse agrupamento damos o nome de distribuição. Existem vários modelos de distribuição utilizados para cálculos estatísticos, e o escolhido para a pesquisa foi o da distribuição gaussiana, ou chamado também de distribuição normal, pois é a comumente utilizada na análise de riscos financeiros. Em uma distribuição normal, o elemento central é a média, ou a esperança matemática, ou o valor esperado. Já o ponto no eixo horizontal, onde a curva muda de direção, é o desvio padrão. Curvas de distribuição normal mais alongadas e esticadas representam dados com maior variabilidade que curvas estreitas e pontiagudas, em torno da média. Quanto mais distante para os extremos da cauda os dados vão caindo, maior é a dispersão dos dados. Os valores que são utilizados na construção da distribuição normal são divididos em contínuos ou discretos. Para valores discretos, que é a natureza da marcação do mercado, pois ela é mensurada em períodos mensais, é possível aproximar a distribuição por histogramas, agrupando-os por classe. Entretanto, como a distribuição discreta fica difícil visualizar qual seria a distribuição normal contínua em cima da distribuição discreta, pode-se projetar concomitantemente a função densidade de probabilidade, que é definida por ser a distribuição contínua em uma distribuição gaussiana discreta. Dessa forma, no setor de energia elétrico brasileiro, o indicador de risco mais utilizado no mercado é o VaR, em inglês Value at Risk, valor em risco, 95% em base mensal. O VaR pode ser definido como uma medida estatística que permite medir o risco inerente a uma carteira, através do cálculo da mínima perda de uma posição, ativa ou passiva, ou seja, comprada e vendida, num determinado horizonte de tempo e com uma certa probabilidade de ocorrência. Ou seja, para um exemplo, em uma distribuição normal com valores dos contratos de compra e venda de energia em uma empresa com VaR de 95% iguais a R$1.000, indica que existe 5% de probabilidade de os valores serem menores que R$1.000. Vale ressaltar que o valor do VaR pode ser encontrado através de 3 metodologias, a saber, o método da variância e covariância, simulação histórica, que é a forma como obtivemos no nosso presente trabalho, e a simulação de Monte Carlo. Outro indicador importante no contexto do mercado elétrico é o CVaR, Conditional Value at Risk, ou valor em risco condicional, que foi desenvolvido para contornar as limitações do VaR, indicando de forma mais adequada o potencial de perdas que ultrapassem o intervalo de confiança ao calcular a média das perdas que excedem o valor do VaR. Ou seja, o CVaR representa a média dos cenários abaixo do VaR. Já o valor esperado, que seria o EDX, ou esperança matemática, seria, conforme já explicado anteriormente, a probabilidade do valor esperado de retorno, ou seja, a média dos dados, da projeção. E a probabilidade de um valor ser menor que zero seria qual a probabilidade de um valor da carteira ser menor que zero, indicando se a posição da carteira dos agentes estarão cobertas ou não pelos contratos da carteira. Ok, explicada a revisão bibliográfica, iremos agora entender como foi montada e elaborada a solução proposta no trabalho. A proposta foi elaborada dentro do SideOne, como já havia dito, que é uma plataforma que possui um conceito interno dentro dela de classes, que vem da programação orientada a objeto. Assim, foi criado e modelado classes que se relacionam e que podem ser compreendidas no trabalho teórico. Ou seja, para entender o funcionamento das classes, vocês podem conferir lá no trabalho teórico como entidades se relacionam. Para simplificar o entendimento, irei explicar brevemente como funciona o processo elaborado e demonstrar posteriormente na prática o seu funcionamento. Então, nós temos o início do processo, onde o agente responsável pela análise de risco insere os parâmetros para realizar a análise. No caso, insere o seu portfólio. E, se for necessário, insere também as informações de carga mínima e máxima ou de geração mínima e máxima. E qual que é a variância entre elas para poder ser gerada a projeção de carga ou de geração. A partir dessas informações, é realizado o balanceamento energético da carteira do agente por um script automático em JavaScript. Depois também é realizado automaticamente também a marcação ao mercado por outro script. Por outro script, ele realiza a análise de riscos e os índices que já foram modelados dentro da plataforma. E depois outro script também exporta os dados em um arquivo CSV para análise gráfica. Por fim, o agente ele pode conferir o resultado dos índices dentro da plataforma e também extrair a planilha para visualização gráfica dos índices. Então, nós podemos ver aqui, na etapa de inserir parâmetros, o agente é do tipo consumidor, não é uma carteira simulada, e ele falou qual que era a carteira que ele estava informando. No caso aqui é uma carteira com 20 contratos de energia, e a partir desse portfólio aqui da carteira de contratos que ele possui, ele também informa qual que é a carga máxima, a mínima e a volatilidade entre as cargas. E a partir disso é
é gerado a análise de dados, análise de risco, né? Então, aqui clicando em executar, é possível verificar qual foi a análise de risco. Então, aqui está as informações do contrato, aqui está os dados que podem ser exportados, e aqui podem ser visualizados os indicadores VAR, que foi de menos 307 mil, CVAR de menos 332 mil reais, a probabilidade NORC 0 de 48,78% e o valor esperado de aproximadamente 2 mil reais. Além disso, outras informações estatísticas, como o valor mínimo, o valor máximo, médio, o tamanho, a estimativa de classe, qual que seria a classe da distribuição, o incremento da classe e o desvio padrão dos dados. Com a solução proposta e explicada e demonstrado a extração para a gente poder analisar os resultados, nós podemos concluir, né, que o agente consumidor dessa carteira, ele poderia conjecturar as seguintes informações, né, as seguintes hipóteses, de que existe uma probabilidade de 5% da carteira obter ganhos menores que um prejuízo de 307 mil, ou seja, isso significa que o agente está com uma posição considerável não coberta de seus contratos, ficando exposto à liquidação realizada pela CCE no final do mês, né? Isso pode ser corroborado pelo CVAR, indicando que a média dos 5% de probabilidade dos piores valores é um prejuízo de R$ 332.800. Assim, tal exposição está alinhada com o índice de probabilidade dos resultados menores que zeros, que é praticamente a metade, né? 48% e 78% dos resultados serem menores que zero. Ou seja, a probabilidade da carteira ao longo dos meses estarem não totalmente cobertas pelos contratos vigentes pelo agente consumidor é 50% praticamente. Porém, como o valor esperado é de R$ 1.998, isso indica que a carteira ao longo dos tempos compensaria essas eventuais perdas que serão liquidadas pela CCE. Isso pode ser constatado, né, a partir do gráfico da projeção do preço ao longo dos meses. Dessa forma, é possível observar que a carteira estaria bastante exposta no começo, porém, por volta do 9º mês até o 29º mês, os contratos ficariam suficientes para a demanda de consumo projetada. Mais do que suficientes, né, com um head aqui de 200 mil, 100 mil reais ao longo desse período. Porém, no final, né, a partir do 30º mês aqui até o 41º, 42º mês da projeção, esses valores voltariam a ficar expostos novamente à liquidação da CCE, valoradas ao PLD, né? Essa dispersão, a dispersão dos contratos também, visto na curva de distribuição normal, se mostra com outlier no eixo positivo, de 100 mil reais, demonstrando, né, que o gestor dessa carteira poderia remanejá-la, se desfazendo de alguns contratos que promovem proventos em torno de 100 mil reais, para cobrir a exposição da carteira projetada no período e no final, como a gente viu no gráfico anterior. Por fim, a gente pode concluir que se o gestor dessa carteira não deseja estar exposto ao PLD, ele precisa negociar contratos a curto prazo e a longo prazo e remanejar, ou seja, se desfazer de alguns contratos no médio prazo. Porém, para ele fazer essa tomada de decisão, tais prospecções deveriam ser avaliadas dentro do modelo de negócio da companhia, bem como todos os demais riscos, né, que envolvem tal decisão. Risco qualitativo, que envolve o contexto da empresa e do agente consumidor. Portanto, nesse sentido, pode-se afirmar que o objetivo de estabelecer uma ferramenta capaz de calcular as 4 métricas de risco propostas, de forma a auxiliar o agente na sua tomada de decisão, foi concluído. Tal premissa foi validada através dos casos elaborados para os agentes, estipulando uma carteira de contratos e calculando os seus respectivos índices, além de ter realizado, como foi mostrado anteriormente, conjecturas a partir dos índices modelados. As vantagens encontradas nessa abordagem foram tornar parametrizável e quantitativo as análises de riscos já feitas pelos agentes. Pelo fato de estarem em uma plataforma já integrada com a CCE e outros possíveis atuadores do mercado, torna-se facilitada a gestão, com processos sistematizados e informações realizadas. Uma desvantagem encontrada na atual modelagem foram os métodos utilizados para projeções lineares de carga e geração. Tal abordagem, em alguns cenários, pode ser insuficiente e apresentar uma projeção que não condiz com a realidade do agente. Além disso, a modelagem atual não contempla a otimização de tais contratos, o que auxiliaria o agente na tomada de decisão. Como a análise de risco envolve o contexto no qual o agente está inserido, uma possível melhoria seria contemplá-lo. Uma dificuldade percebida foi a geração dos gráficos através de software externo, como o Microsoft Excel. Dessa forma, para trabalhos futuros, poderia ser desenvolvido um método de projeção de carga, no caso o agente consumidor, ou geração, no caso do agente gerador, contemplando cenários não lineares. Além disso, poderia ser implementado um método de otimização de fronteira de risco-retorno de Markowitz, que auxiliaria a análise do agente. Para tornar a análise de risco contextualizada ao cenário do agente, poderia ser desenvolvida uma função utilidade, cuja finalidade é traduzir em unidades o perfil de risco do agente e classificá-lo como avesso ao risco, ou seja, ele penaliza mais os resultados ruins do que remunera os bons, neutro ao risco, ou seja, ele penaliza igualmente os resultados bons e ruins, ou atrativos ao risco, ou seja, ele remunera mais os resultados bons do que penaliza os resultados ruins. Por fim, como a plataforma possibilita estruturar as análises gráficas internas dentro dela, um ponto de melhoria seria construir esses gráficos gerados no trabalho dentro do SideOne. Com isso, eu agradeço, muito obrigado a atenção de todos vocês e obrigado.